Olá, como estão todos vocês? Nós estamos mais uma vez aqui no Portal da Luz para que nós possamos conversar sobre a doutrina, sobre o Evangelho de Jesus. Estamos eu, Eduardo, trabalhador aqui do Portal da Luz, o nosso conhecido, mais conhecido como Tio Hélio, né? Também trabalhador da casa. E o nosso glorioso álcool gel, que não pode faltar, está aqui também. E nós, né, tio, conseguimos nos reunir hoje, né, para que nós possamos aí fazer um bate-papo, conversar sobre um tema evangélico, né? E nós não podemos, né, tio, falar sobre Jesus, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita, sem a gente pedir a Deus a sua proteção, a sua inspiração. Lógico. Não é verdade? Então, tio, eu peço que o senhor, por favor, se o senhor puder fazer a prece de abertura para a gente. Sim, claro. Agradeço. Com prazer. Porque nada melhor do que a gente iniciar um estudo, né? Um estudo com uma oração. Então, assim sendo, Eduardo, vamos nos unir em pensamentos a Deus, nosso Pai, para louvar, pedir e agradecer por todas as bênçãos que Ele tem nos ofertado. Vamos louvar e agradecer aos espíritos amigos desta casa pela oportunidade que nos concede de aqui estarmos para mais uma conversa sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, dizendo assim: Pai nosso, que estais nas flores, no canto dos pássaros e no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto do perdão. Pai nosso, que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere e também naquele que busca a verdade. Santificado seja teu nome, por tudo que é belo, por tudo que é bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz, de justiça, fé e caridade, de luz e de amor. Seja feito a tua vontade, e ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades, perdoa então as minhas ofensas, os meus erros e as minhas falhas. Perdoa-me quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar àqueles que me ofenderem, mesmo quando o meu coração também esteja ferido. E não me deixes cair nas tentações do meu orgulho, dos meus erros e também dos meus vícios e egoísmos. Livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio e de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas, ainda assim, meu Pai, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha a força e a coragem de dizer: obrigado, meu Pai, por mais esta lição, e que assim seja. Assim seja. Então, Eduardo, agora que nós já estamos assim mais sintonizados com a espiritualidade amiga, com os benfeitores desta casa, não é? Vamos então à nossa conversa informal, não é? Que nós nos propusemos a fazer. Sim. E, Eduardo, você sabe que eu gosto muito de falar sobre Jesus, não é? Eu gosto muito de comentar sobre o seu Evangelho, não é? O Evangelho de Jesus. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu sempre priorizo as suas lições. Por quê? Porque eu acho não, eu tenho certeza que as lições do nosso Mestre são as diretrizes que nos guiam, não é? Então hoje, a minha proposta é comentar com você, e também com os nossos ouvintes, um pouquinho sobre o capítulo 13, né, do Evangelho de Jesus, onde ele nos diz que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E certamente, Eduardo, este capítulo, acho eu, ele não deixa de ser uma alfinetada, digamos, um puxão de orelhas àqueles que fazem da caridade
um ato, não é? Uma ação para promover-se socialmente, não é? Mas o que me chama a atenção neste capítulo é o 5º e o 6º itens. Por quê? Porque na medida que a gente vai se inteirando deles, na medida que a gente vai lendo, estudando, a gente vai percebendo que eles nos fazem lembrar de quem somos, né? Nos faz lembrar o que fazemos em relação aos menos favorecidos. Então, meu amigo, eu quero contar a vocês uma história, uma pequena história, aliás, mas é a história do óbolo da viúva. E essa história nos fala de uma mulher, uma pobre viúva que, mesmo vivendo na pobreza, ela fez questão de doar o pouco que tinha e que certamente esse pouco seria para o sustento de sua família. E você, meu amigo, sabe que óbolo, segundo o dicionário online em português, significa uma pequena moeda, né? Uma moeda usada na antiguidade grega, cujo valor era insignificante e também era usada como donativo ou como uma esmola. E nesta história, Jesus nos apresenta 2 lados de seres humanos. De um lado estão os judeus, os doutores da lei, todos muito bem trajados, muito bem vestidos, com aquelas roupas bonitas, né? Aquelas roupas que descem até os calcanhares. Mas o interessante é que essas roupas, Eduardo, eram confeccionadas de acordo com o trabalho, de acordo com o ofício de cada um deles. Esses judeus, designados doutores das leis, se achavam como intermediários entre a sabedoria de Deus e a ignorância das pessoas comuns, né? Entretanto, meu amigo, do outro lado da cena, surge discretamente uma mulher. E como toda mulher de Israel, ela fora um dia patrimônio da casa do seu pai. Ela pertencia a seus pais. Posteriormente, já desposada, passou a pertencer ao patrimônio do seu marido. E agora, na condição de viúva, e sem um marido a quem ela possa se referenciar, e ainda vivendo numa sociedade machista, onde as mulheres eram vistas em segundo plano, e ela estava então absolutamente sozinha e vivendo sob as leis vigentes do seu país. Leis estas, Eduardo, que protegiam, né? Que auxiliavam essas mulheres desamparadas e que às vezes são entregues à prostituição ou mesmo em outras espécies de trabalhos que denigre a imagem da pessoa. Porém, esse era o único meio de sustento que ela tinha para si e para seus filhos. Então, naquela época, o tesouro do templo era uma caixa, uma espécie de um vaso grande, não é? Conhecido como gasofilácio. Então, era ali que as pessoas depositavam as suas doações, né? E é nesse cenário que a pobre viúva entra em cena. E se o seu gesto, se a sua ação fosse notável, deixaria todas aquelas pessoas presentes envergonhadas. Por quê? Porque sem proferir nenhuma palavra, sem esboçar nenhuma revolta e sem nenhuma arrogância, das suas mãos saem 2 moedinhas de mísero valor, as quais são depositadas no gasofilácio. Brota aí, Eduardo e amigos ouvintes, a sabedoria que quase sempre nos falta, que é a da consciência
do nada possuir, unida à vontade de tudo oferecer. Mas, por um outro lado, ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. Pois o mérito, aos olhos de nosso Pai, nasce exatamente daí. Nasce quando colocamos nossas mãos vazias a serviço da fome do nosso próximo. Então, que essa pobre viúva nos recorde de quem somos, nos acorde, nos faz lembrar dos nossos sonhos de grandeza e que nos encoraje a oferecer a nós mesmos com a generosidade de quem reconhece que tudo que temos, que tudo que amamos, que tudo que nós somos, é dom de Deus, é a bondade de Deus se fazendo em nós. Então a história do óbolo da viúva nos dá o exemplo de alguém que, como doação, deu tudo que tinha. Mas não pense você, meu caro amigo, e nem os irmãos que nos assistem, que essa história refere-se somente a dinheiro, né? Não. Claro que não. O dinheiro foi apenas o exemplo que Jesus utilizou para transmitir este ensinamento. E Marcos, o evangelista Marcos, no seu evangelho, capítulo 12, versículos 41, 44, ele diz que Jesus e seus discípulos estavam reunidos de frente ao grande templo de Jerusalém, ali, bem pertinho do gasofilácio, onde era recolhida, as oferendas. E por ali muitas pessoas iam, vinham, transitavam por ali, e depositando os seus donativos. Moedas, joias, tecidos, peças de ouro, enfeites variados, tudo muito bonito, tudo muito caro. E o Mestre Jesus observava tudo, observava todo aquele movimento, e vendo aquela pobre mulher aproximar-se do vaso de oferendas e depositar nele 2 pequenas moedas, as quais hoje não dariam para comprar sequer 2 pãezinhos, porém era tudo que ela tinha. Os ricos que ali estavam, certamente, zombaram da humildade daquela senhora, zombaram da humilde oferta que ela pôde fazer. E ela, então, em silêncio, se afastou. Talvez envergonhada pelo pouco que dera. E o Mestre Jesus observava tudo aquele movimento, e observava também a ação, a atitude daquela viúva, porque ele sabia que ela tinha filhos pequenos para criar. Porém, a ação daquela mulher fez com que Jesus comparasse a sua humildade com o orgulho daqueles doutores da lei. Então, ele chamou os seus discípulos e disse-lhes: observem aquela mulher. Digo-lhes que, mesmo sendo tão pequeno o valor das moedas, ela deu muito mais do que os outros. Porque os outros deram muito, porque tinham muito. A viúva, porém, deu tudo o que tinha. Deu o que lhe era necessário para o sustento de seus filhos. Sim. Tio, aproveitando que o senhor desenvolveu esse assunto aí de maneira tão bonita, vou fazer uma pergunta aqui, uma provocação. Vamos lá. Não seria melhor essa senhora que estava ali passando tanta necessidade, com os filhos, não seria melhor ela aguardar um momento em que ela tivesse melhores condições financeiras para poder contribuir? Não. No meu conceito, não, Eduardo. Porque
ela sabia que ela não ia ter condição de melhoras de vida, né? E então ela não esperou ficar rica para ser boa. Ela fez a bondade que podia com o pouco que ela tinha. E por isso, a sua doação foi considerada muito meritória aos olhos de nosso Pai. Porque ela tirou da onde, né? Do necessário, né? Ela tirou daquilo que era necessário para o sustento dela e o sustento de seus filhos. Então ela deu aquilo como uma ação de amor, não é? Mesmo sacrificando a si e a seus filhos. Tio, eu vou me permitir abrir um parênteses aqui na nossa conversa. Sim. Para dizer o seguinte, tio, eu vejo uma relação muito direta entre essa história da viúva, do óbolo da viúva, com a parábola dos talentos. Sim. Porque Jesus diz para nós, né? Ele compara Deus ao senhor lá que tem muita propriedade, que sai para viajar e que distribui os seus bens entre os seus servos, né? Para um ele dá 5, para outro ele dá 3 e para outro ele dá 1. Né? E a gente, quando vê isso, a gente percebe que aqueles 3 representam nós. Eles nunca nos representam. Né? Então, ninguém é desprovido de capacidade, ou de dom, ou de talento, como diz a parábola, né, para fazer o bem. Perfeito. Por menos que tenhamos, todos nós temos a capacidade de contribuir para o bem geral. Não é isso, tio? Eu vejo uma ligação perfeita entre essas duas. Certamente nota você, Lorde, que todos os ensinamentos de nosso Mestre Jesus são sincronizados, são entrelaçados, né? Um parece que está puxando o outro lá de trás e assim consecutivamente, né? E por que as pessoas então, tio, reclamam? Mais uma outra pergunta provocativa que eu vou fazer para o senhor aqui. Por que muitas vezes a gente vê que as pessoas dizem assim, mas eu não tenho condições de contribuir, eu não consigo, eu não sei de que maneira auxiliar, porque eu não tenho nada, não consigo. Como é que o senhor vê isso? Qual que é? Então, eu vejo assim, olha, muitas pessoas dentre a nossa população, dentre nós, reclamam pelo fato de não possuir recursos financeiros. Gostariam, e tal, sem generalizar, né, de possuir fortunas para que pudessem ajudar os pobres e oferecer-lhes um status, uma vida melhor. Quando eu ganhar na Mega Sena, né? Exato. A cena da virada. Exatamente. Gostariam. Mas não é por aí que as coisas se fazem. E como é que o senhor vê que isso pode ser feito, tio? Será que não haverá aqueles, né, que mesmo, né, que nessa simplicidade não pode, de alguma coisa, fazer? Ou então aqueles que dizem assim, poxa vida, vou ser o primeiro já que é fazer caridade, né, fazer o bem, né, eu vou fazer primeiro para mim mesmo. Como é que fica isso, tio? Então, esta ação, no meu entender, anularia qualquer mérito na sua intenção. Pois o sublime da caridade, nesse caso, seria a pessoa procurar cada qual no seu próprio trabalho, no seu próprio disponibilidade, né, de fazer dinheiro, digamos, procurar o seu recurso que lhe falta para realizar suas intenções e sua generosidade dentro do seu próprio trabalho. Os recursos que lhe faltam realizar suas intenções generosas. A doutrina dos Espíritos coloca acima da caridade material, acima de qualquer coisa material, ele coloca a caridade moral, né? Que é justamente aquela que nós podemos praticar a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia e também em qualquer lugar, não é? A caridade moral nós podemos fazer com qualquer pessoa. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para os seus irmãos, ele encontra 1000 ocasiões para fazê-lo, não é? Se não for de uma certa maneira, certamente será de uma outra maneira. E olha, não sou eu que estou
dizendo isso, não. É o Evangelho de Jesus que nos diz. É aqui no seu capítulo, nas suas lições, que está nos dizendo. E isso está também neste capítulo 13, para quem quiser consultar. É só procurar que vai encontrar isso daí. Mas será que são tão simples assim mesmo, tio? Então, a caridade moral, Eduardo, ela é simples de fazer. Ela é dar uma palavra de consolo, é amenizar o sofrimento físico ou moral, é ajudar aquelas pessoas que possuem o corpo já enfraquecido pelo tempo, é dar de comer a quem tem fome. As oportunidades são muitas, é só querer, só ter vontade de ajudar, a gente encontra a maneira de fazer. A caridade moral é saber lidar com a calúnia, principalmente em ambiente onde deveria reinar o respeito, o amor, a união, como dentro do lar, por exemplo. O lar é um local sagrado, é o local onde, é o cadinho que costumamos falar, é o local onde nós temos a oportunidade de aparar as nossas arestas, não é? O cadinho da gente se purifica. Isto. Então é lá dentro que a gente deve começar a fazer a caridade moral com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos parentes mais íntimos, não é? E daí se espalhando para todas as outras pessoas. Por exemplo, os espíritos superiores que orientaram o trabalho de Kardec, eles colocaram a caridade moral como uma capacidade de nos aturarmos uns aos outros. Veja então que não se exige de nós grandes esforços, não. E conhecendo as nossas limitações, também não foram impostas pretensas superioridades morais ou algum doutorado em santidade. Nós temos somente que saber nos aturar. E a caridade é exatamente assim. Ela consiste em dar aos outros um pouco da felicidade que às vezes não se tem para nós mesmos. Às vezes ouvir alguém, né, numa situação, às vezes que a pessoa está passando por uma situação um pouco complicada, desesperadora, você ouvir, oferecer um ombro amigo, um abraço. Perfeitamente. Você está exercendo a caridade. Você está fazendo aquilo que aos olhos de nosso Pai é meritório, que o deixa feliz. Ouvir sem julgar, né? Ouvir sem contrapor as nossas dores às dores do outro, né? Benevolente com as pessoas. Porque às vezes a gente ouve o problema de alguém, aí a primeira coisa que a gente fala é assim, você não viu nada, você não viu, o meu é maior, o meu é maior, né? Aí fica aquela competição, né, para saber quem sofre mais, e aí a pessoa desperdiçou a oportunidade de praticar a caridade de maneira simples, né? A caridade verdadeiramente honesta. Muito bem. Tio, a gente estava conversando aqui e eu me lembrei da pergunta 646 do Livro dos Espíritos. E por acaso, eu estou com o livro aqui, eu vou pegar e vou ler a pergunta e a resposta para o senhor fazer o comentário. Então lá, pergunta 646, está no livro 3º, capítulo 1º, está falando da lei divina natural. A 646, na pergunta 646, Kardec faz a seguinte questão: o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições? Ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? E aí os espíritos respondem, né? O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem sofrimento e quando ele nada nos custa. Deus tem mais consideração pelo pobre que reparte seu único pedaço de pão do que pelo rico que só dá o seu supérfluo. Jesus disse isso a propósito do óbolo da viúva. Bem, veja bem, Eduardo, nós observamos com o coração apertado o que a viúva ofertou a Deus.
simbolizado por apenas 2 moedinhas. Por quê? Porque antes dela chegar até o gasofilácio, ela teve que enfrentar olhares críticos e desdém de todos que estavam à sua volta. A sua coragem foi a primeira oferta da viúva. E na mesma proporção, Eduardo, ela entregou a Deus a sua humilhação. Né? Ela foi profundamente humilhada pelos ricos que estavam à sua volta. E se nós formos analisar o valor em espécie da oferta da viúva, nós vamos ver que não daria para comprar um mísero pedaço de pão. E esta é uma análise muito importante. Por quê? Porque ela deu o que lhe era necessário, e não as sobras. Ela não negligenciou a casa de Deus. Então, conclui-se, como diz a pergunta, que mesmo os mais pobres devem dar a sua contribuição para Deus. Por quê? Porque tudo veio de Deus, não é? E para Deus, tudo retornará. Então, de todas as ofertas, as únicas que chamaram a atenção de Jesus foram as de menor valor em dinheiro, em espécie. Parece até que as dificuldades que nós atravessamos aqui na Terra têm grande valor aos olhos de Jesus. Parece até que Ele nos enxerga de maneira melhor. Pois veja você como Ele prestou atenção na viúva e a usou para ensinar os seus discípulos e a nós mesmos, claro, né? Que as 2 moedinhas, Eduardo, simbolizavam amor e boa vontade. O amor foi representado pela entrega e a boa vontade foi representada pela firmeza da viúva em doar, independente dos olhares julgadores de todas aquelas pessoas que estavam ao seu redor, não é? Mesmo temendo a reprovação de todos, ela serviu a Deus, doando a sua singela contribuição. Portanto, meu amigo, meus irmãos, aí está o significado da história da viúva e das suas 2 simples moedinhas. Então, tio, uma coisa que a gente pode acrescentar nessa passagem é porque, por exemplo, os judeus, eles tinham como cultura essa questão da doação, né? O dízimo, as ofertas, né? E tinha a cultura dos sacrifícios também. Mas os dízimos e as ofertas, eles eram doados, porque o templo, fazendo um parênteses no parênteses, né? O templo para o judeu era como se fosse o nosso governo, o nosso Estado, né? Então o templo ele tinha a função de administrar a cidade e também de amparar, era como se fosse um tipo de um seguro social. Então principalmente o dízimo, né? Os 10% que eles davam das primícias, né? Da produção, e essas ofertas eram para amparar as viúvas e os órfãos. Então é como se ela estivesse dizendo assim: eu também tenho condições de contribuir com quem mais precisa do que eu. Mesmo ela estando naquela condição de miserabilidade, ela não abriu mão de dar a sua própria contribuição. Né? Então, porque aquele recurso que ela deposita no gasofilácio era destinado, né, ao socorro das viúvas, ao socorro dos órfãos e dos necessitados daquela sociedade. Então ela diz, é como se ela estivesse dizendo: eu também quero contribuir, né? E aí a gente vê, né, porque hoje tem tantas maneiras de nós contribuirmos, né? Hoje em dia há tantas entidades que se prestam ao socorro dos necessitados, né? De trabalhos sociais maravilhosos na cidade. A gente pode de alguma maneira sempre contribuir, né? Às vezes, se não dá para contribuir com um recurso, você pode contribuir sendo voluntário, né? Existe um sem número. Aqui em Araraquara é uma maravilha. Existem diversos grupos que atuam nas mais variadas frentes de socorro social, né? Eu me sinto muito feliz, né, de reconhecer esse fato, né?
E a gente, de maneira que todo mundo pode, como o senhor disse, através da caridade moral, ouvindo alguém que esteja em necessidade, né, de um desabafo, de um amparo, um favor que você possa fazer para um vizinho, para um amigo, né, ou mesmo contribuindo para uma entidade dessas que prestam esses diversos serviços, né? Então, se não dá para contribuir financeiramente, contribuir com a força de trabalho, como um voluntário, né? De maneira que o bem está aí para que todos nós possamos de alguma maneira realizá-lo, né? Dentro, e Deus não nos pede mais do que nós somos capazes de dar, né? Então, tio, foi muito gostosa essa nossa conversa. Queria agradecer muito a oportunidade que o senhor deu para a gente poder conversar a respeito desse tema que é tão importante. E eu vou pedir aqui licença do senhor para fazer a prece de encerramento. Na verdade, certo? Eu aqui agradeço ao seu convite para esta conversa informal a respeito do capítulo 13. Obrigado. Então, amigos, nós agradecemos e vamos orar a Deus para que nós possamos aproveitar os ensinamentos de hoje, para que isso desperte no nosso coração a nossa capacidade de contribuir para o bem geral, para a construção desse reino de Deus, né, consubstanciado nesse mundo de regeneração que a gente tanto fala, que a doutrina nos mostra que estamos em vistas, né, de chegar lá. Sabemos que o progresso espiritual é individual e cada um de nós precisa construir em si mesmo as condições para que nós possamos realizar esse mundo de regeneração. Então, Senhor, nessas intenções e profundamente agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, oramos a Ti dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade no céu, na terra e em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa cair por tentação e nos livra, Senhor, de todo mal, mas especialmente nos livra do mal que ainda carregamos dentro dos nossos corações. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço.